Na comissão de ética, os deputados da esquerda comunista caviar tentaram barrar a votação de qualquer forma e impedir que a cassação de Glauber avançasse. Deixe seu like e vamos ao vídeo. No meio daquela turma desrespeitosa, machista, que não autorizava que a doutora Catarina levasse adiante. E agora vem aqui com uma suposta moralidade, quer encerrar uma discussão injusta, arbitrária, é um absurdo, que ele não Deputada Thalia veio aqui, o meu compromisso é respeitar o regimento interno. Eu vou pedir a segurança para retirar a segurança legislativa. Retirar todos que estão aqui, por favor. Não vou permitir. Retirar todos, por favor. Presidente. O regimento não disse, o regimento interno permite o requerimento de sua discussão. Eu não vou permitir. Não vou. Eu tenho que voltar para a votação. Não, mas eu não tenho, é regimental, deputada. Eu não posso. Isso é acima do regimento. Não, nós vamos votar. Todo mundo aqui já falou. Todo mundo, deputada. Vamos seguir o regimento. Vamos seguir o regimento. Não vou. Eu vou pedir por gentileza. Não vou encerrar. Não estou encerrando. Eu tô com toda a paciência do mundo. Há uma votação, mas há uma... Esse tema também diz respeito a nós, mulheres brasileiras, a nós, mulheres parlamentares. Eu gostaria de lembrar a todos os membros desse nosso Conselho de Ética que por aqui já passaram alguns casos de parlamentares que foram julgados... Silêncio, por gentileza. Tem deputado... Pois não, gostaria de recompor meu tempo, por gentileza, presidente, porque eu não estava conseguindo. Estou aguardando recompor o tempo ali, presidente. 3 segundos a mais para deputado. 30 segundos, né, presidente? Bom, são 5 minutos ao todo. Presidente, eu estava dizendo que, pela bancada feminina, eu quero lembrar de diversos casos que dizem respeito à violência contra mulheres que passaram pela apreciação desse Conselho de Ética, dessa composição, que contou com a posição e o voto dos parlamentares e que, infelizmente, num dos países que mais violenta e mata mulheres de todo mundo, não deu um bom exemplo. E, portanto, nos causa bastante estranhamento que num caso que justamente diz respeito a defender a honra de uma mulher que estava no leito de morte, que veio a falecer 10 dias depois, haja uma posição absolutamente desmedida. Vou lembrar algum desses casos, porque talvez, diante, né, do acúmulo de coisas que acontecem na Câmara, nem todos tenham a recordação. Primeiro, um parlamentar apareceu no Fantástico, domingo à noite, para toda a sociedade brasileira assistir, espancando a sua namorada. Espancando, presidente. Imediatamente, me lembro, o deputado Chico Alencar mandou uma mensagem no nosso grupo da bancada, à época, Guilherme Boulos era o nosso líder, sugerindo que nós pudéssemos entrar no Conselho de Ética contra ele. Fizemos. O Conselho de Ética não cassou esse deputado. Vejam, ele espancou uma mulher, apareceu para toda a sociedade brasileira. Não cassou. Deu para ele uma bronca, né, uma reprimenda. E eu quero resgatar, muito respeitosamente, o voto em separado do relator desse nosso caso, que disse que mesmo que não é correto cassar um deputado quando se trata de um processo na vara criminal. O conjunto do Conselho de Ética fez uma sanção ao parlamentar, mas o nosso relator fez um voto em separado porque tinha essa concepção de que não se pode cassar um deputado, que outras questões não dizem respeito a questões democráticas. Faço esse apelo porque eu me pergunto de que modo mudou essa concepção do parlamentar de cá para lá. E se ele não poderia refletir a respeito dessa posição que ele já expressou aqui no nesse nosso Conselho de Ética. E veja, eu estou falando de uma agressão contra uma mulher que foi noticiada por todo o país. Mas, para além disso, outros parlamentares também foram aqui julgados por terem sido muito violentos com parlamentares dessa casa, parlamentares mulheres. Comigo, com a deputada Thalíria, ofensas machistas, ameaças, inclusive de morte, ofensas gordofóbicas, todas elas foram apreciadas por esse Conselho de Ética. Todos foram absolvidos, todos, sem nenhuma exceção. Quero lembrar também da nossa companheira Marielle Franco, que, de fato, o mandante do seu assassinato teve o caso apreciado pelo Conselho de Ética. Foi definida sua cassação, ainda que no plenário da Câmara nós estejamos há 1 ano aguardando que finalmente isso aconteça.
Não teve pressa sobre isso. Não teve uma sanha punitivista. Não teve um senso de justiça sobre Marielle. E eu quero recordar que houve um voto divergente naquela votação. E eu me pergunto por que, de lá para cá, mudou a leitura sobre o que deve ser a apreciação sobre o comportamento dos parlamentares nessa casa. É por isso, senhor relator, senhor presidente, senhores membros desse conselho, que é impossível não ficar indignado. É impossível não se exaltar. É impossível não utilizar de palavras que muitas vezes podem parecer indecorosas. É impossível não expressar a indignação dos corredores que estão aqui lotados, mas de toda a sociedade brasileira que sabe muito bem o que está acontecendo nesse Conselho de Ética. Isso é um processo de perseguição. Porque o crime sobre o qual o Glauber é acusado não é ter botado um provocador para fora, que, como muito bem dito, muitos fariam igual, muitos fariam pior. O deputado Alberto Fraga, do PL, veio aqui dizer isso, que teria feito pior. Se provoca a minha mãe, se provoca a sua mãe, o que você faria? Pela 7ª vez, no seu local de trabalho, como não ficar irritado diante disso? Agora, achar que um deputado deve ser cassado por isso? Tenha uma santa paciência. Ninguém aqui dessa Câmara pode concordar com isso. Olha, na última semana, muitos deputados vieram falar comigo, de diversas colorações partidárias. Sâmia, não tem cabimento. É desproporcional. Mas por que, então, o voto se mantém? E por que, então, se caminha para um pedido de cassação? Tem coisas que precisam ser ditas. E foram muito bem ditas ao longo desse processo. Tem coisas que ficam implícitas, são subliminares, que qualquer criança saberia a motivação. É um processo, sim, de perseguição. Porque o Glauber, diferentemente de todos esses outros deputados e figuras que são agressores de mulheres, vai para a tribuna para falar a verdade. Vai para a tribuna para defender os direitos do povo, para defender os trabalhadores e enfrentar, inclusive, aquele que parece um dos mais poderosos homens dessa casa, mas que se trata somente de mais um dos 513 deputados e que em breve, vai ter a sanção que merece. Por isso, senhoras e senhores parlamentares, essa é a reflexão. Não é possível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Não é possível. Essa é a minha fala. Obrigada. Agradeço, deputada Sâmia. Ordem do dia. Senhor presidente, Leurlo Manto, senhor relator, deputado Paulo Magalhães, quero colocar aqui primeiro, elogiar o trabalho do relator em de fato trazer ordem para essa casa, em de fato trazer um exemplo de postura de parlamentares que devem ter dentro dessa casa, né? O decoro parlamentar, infelizmente, é uma coisa que parece que está fora de moda, né? Agressões físicas, né, entre parlamentares, agressões de parlamentares em relação a outras pessoas tem acontecido sem que nenhuma sanção, sem que nenhuma punição seja aplicada. Eu acho que esse caso é emblemático, né, que o deputado Glauber Braga agride primeiro, né, mentindo, dizendo que no dia tinha sido provocado, que no dia tinha sido abordado, quando as próprias imagens, e eu vejo aqui parlamentares que não viram essas imagens que foram enviadas pelo Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, as próprias gravações demonstram que, na verdade, foi o contrário. Na verdade, foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que, inclusive, outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que o deputado Glauber que teria sido o abordado, né, e não o contrário. E para além disso, né, quando eu no dia fui, né, ao DEPOL para saber o que estava acontecendo, para entender a situação da agressão, fui eu mesmo, né, o deputado Glauber Braga ficou mais uma vez descontrolado ao me ver no DEPOL, passou a fazer acusações contra mim, passou a me chamar de defensor do nazismo, coisa que alguns dos seus colegas
inclusive o deputado Ivan, que está aqui, já foi condenado na justiça com trânsito e julgado, inclusive já depositou a indenização na minha conta, assim como outros que fizeram exatamente a mesma acusação. Então, não apenas a responsabilização com a cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos durante 8 anos, mas também a responsabilização criminal e civil na justiça, não tenho a menor dúvida de que o senhor deputado Glauber Braga vai responder por todos esses atos, né? Então, eu acho muito curioso ver aqui neste Conselho de Ética, né, parlamentares de esquerda falando sobre a desproporção, quando na realidade, não muito tempo, nós tivemos aqui neste conselho relatado por parlamentares de esquerda, né, um caso de desvio de dinheiro público em que, né, justamente pelo relator ser de esquerda e pelo próprio acusado ser de esquerda, acusado que posteriormente admitiu ter desviado dinheiro público, pelo seu alinhamento ideológico, escolheram, né, absolver, escolheram salvar um parlamentar da cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos. Então, eu quero, presidente, reforçar, né, o posicionamento aqui do partido, do União Brasil, de votar pela cassação do deputado Glauber Braga. Acho que dentro deste Conselho de Ética já ficou muito claro pelo próprio requerimento de retirada de pauta que há um entendimento amplo nessa casa de que posturas como a do deputado Glauber são absolutamente inaceitáveis. Salvo engano, o placar foi de 14-5. Placar semelhante deve ser o do mérito, a da cassação do parlamentar, que deve ser encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados, e espero que isso sirva de lição para qualquer outro parlamentar que faça acusação infundada contra outro, que parta para agressão contra outro parlamentar ou contra um cidadão qualquer que esteja dentro da Câmara dos Deputados, e que também haja um mínimo de decência e um mínimo de decoro de comportamento dos parlamentares a partir de uma posição firme e correta desse Conselho de Ética. Deputado Glauber Braga, não satisfeito com todos os atos que cometeu no dia, né, do evento, dentro desse Conselho de Ética, tentou desmoralizar o Conselho, tentou transformar isso aqui num grande palanque eleitoral para si próprio, né, chamando como testemunha dele, por exemplo, Felipe Neto, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ocorreram, né, no dia, simplesmente para tentar levantar o seu capital eleitoral ou do seu grupo, trazendo o Felipe Neto aqui para ficar falando mal de parlamentares de direita ou contra aqueles que representaram o deputado Glauber no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sem que ele tivesse absolutamente nenhuma ligação com os fatos que foram colocados. Assim como outras testemunhas também que foram levantadas, né, justamente para atacar o Movimento Brasil Livre, para atacar os parlamentares que estão defendendo, sim, que o deputado Glauber Braga seja cassado e fique 8 anos banido da vida pública, como acredito que não só esse Conselho vai aprovar, mas também o plenário da Câmara dos Deputados, né? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal negou, né, o recurso do deputado Glauber em relação à oitiva de testemunhas desse Conselho de Ética. Então, por mais que haja ameaças aqui em relação à judicialização do processo, esse Conselho teve uma postura absolutamente irretocável, com a condução da presidência do deputado Leur e com a relatoria do deputado Paulo Magalhães. Não, obviamente, né, o PSOL vai questionar na justiça, como questiona, aliás, todas as votações em projetos de lei em que eles são derrotados nessa casa, por não terem voto popular para construir uma maioria e para, de fato, representar a população em apresentar e aprovar políticas públicas, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para argumentar que tudo aquilo que eles discordam é inconstitucional e, por isso, o Supremo deveria legislar no sentido que eles queriam, mas no final das contas, não tenho dúvida de que a Justiça vai reconhecer toda a correção desse processo, todos os direitos de contraditório e ampla defesa que foram exercidos pelo deputado Glauber, que me pareceu estar mais preocupado em atacar os seus adversários políticos do que, de fato, rebater todas as acusações que foram feitas contra ele, que foram amplamente comprovadas pelos autos do processo, que infelizmente eu vejo aqui parlamentares de esquerda saindo em defesa do deputado Glauber sem não ter tirado ali 20 minutos para ler as 16 páginas do voto do deputado Paulo Magalhães. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Pois não, deputado.
no artigo 95 do Regimento Interno, para apontar vício procedimental no parecer apresentado pelo relator, porque o relator extrapolou os limites da representação original, incluindo fatos e manifestações que não foram objeto de apuração nem submetidos ao contraditório, o que viola o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Ética, que exige que a deliberação seja restrita aos elementos formalmente apurados. Presidente, no tempo dessa questão de ordem, eu acho muito curioso vir aqui o deputado que me antecedeu, Kim Kataguiri, querer dar aula de moralidade pública, né, querer dar aula de correção política, logo ele, que recebeu uma denúncia por ter pago uma empresa em R$50 mil em dinheiro vivo. E até hoje isso não foi explicado devidamente. Agora, o que mais me preocupa é que Gustavo Gayer foi alvo de uma operação da Polícia Federal por desvio de verba parlamentar. Votou agora aqui contra o Glauber. Não foi julgado aqui. André Fernandes, também deputado nessa casa, é alvo do inquérito de investigação por ter feito apologia e apoiado as manifestações que quebraram essa casa, golpistas, no 8 de janeiro. Não foi julgado aqui. Sequer veio para o Conselho de Ética a representação que nós entramos contra ele. Carla Zambelli tem maioria no STF, na Suprema Corte, para condenação por porte irregular de arma, naquela cena absurda, digna de uma pessoa pistoleira correndo atrás de uma pessoa nas ruas de São Paulo. Vai ser presa! E não veio para ser julgada aqui nesse conselho. Chiquinho Brazão foi julgado aqui há meses e continua recebendo salário e como deputado porque não foi para o plenário o pedido de cassação dele. Sabe que todos esses deputados têm em comum? Desde o Kim Kataguiri pagando 50 mil em dinheiro vivo, até o preso por assassinato da Marielle, todos são da direita. É isso que eles têm em comum. Aí quando vem um deputado da esquerda, o Glauber Braga, reagir a uma provocação canalha de um movimento que é bandido, de banditismo político, porque isso é esse MBL. Por gentileza, silêncio, por favor. Reagir a uma provocação canalha, baixa, atacando sua mãe, bom, aí é quebra de decoro parlamentar. Aí o parecer do relator é pela cassação. Não tem lógica, não tem coerência. Sabe o que tem aqui, presidente? Perseguição política. É isso que tem aqui nessa sessão. Deveria envergonhar aqueles que estão sendo cúmplices dessa perseguição política. Porque vocês podem inaugurar hoje a cassação por ideologia. Cassação por posicionamento político. Aliás, o fato colocado aqui, e com o devido respeito ao relator, mas também não teve coerência. O advogado trouxe aqui no começo. Saiu essa semana nos jornais. Deu um soco num jornalista dentro da casa e não foi quebra de decoro parlamentar. O Glauber reagiu a uma agressão de um movimento de banditismo político e aí é quebra de decoro parlamentar. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu quero concluir, presidente, minha questão de ordem, dizendo o seguinte. O que vai se julgar hoje aqui nesse conselho não é a cassação ou não do Glauber. É se esse conselho continuará tendo moral para ter isenção política para julgar qualquer parlamentar dessa casa. É isso que vai ser julgado hoje. Ou se vai se tornar um conselho que quem é de direita sequer é julgado e quem é de esquerda é cassado por um motivo torpe. Essa é a decisão que nós vamos tomar aqui hoje. Não é sobre o Glauber a decisão. A decisão é sobre esse conselho. Se vai se tornar um censor ideológico
ou se vai ter razoabilidade, medida e coerência. Isso significa absolver o deputado Glauber Braga. Agradeço o deputado Boulos. Presidente, direito de resposta. Só um minutinho, deputado Kim Kataguiri, só respondendo a Vossa Excelência. Vossa Excelência indagou aqui inúmeros fatos ocorrendo com alguns deputados. As representações que chegaram a esse conselho foram analisadas, dado o direito à ampla defesa de todos os representados, e o conselho teve a capacidade de fazer as suas deliberações. Vossa Excelência citou o exemplo da deputada Carla Zambelli, não chegou a representação, e é bom que se esclareça isso, não chegou nenhuma representação referente a esse ato praticado que a deputada Carla Zambelli está respondendo na Justiça. Sobre esse fato específico, não chegou nenhuma representação sobre a deputada Carla Zambelli aqui nesse Conselho. Dando seguimento, deputado... Direito de resposta, presidente. Artigo 74. Vamos seguir aqui. Não, presidente, eu não fiz nenhuma acusação ao deputado Guilherme Boulos. Mas qual foi a acusação? Eu nem citei nominalmente. Ele disse que eu paguei em dinheiro vivo a uma empresa... Investigado. Não estou sendo investigado. Ele disse que você está... Foi denunciado. Não fui denunciado. Não disse não que fui você denunciado. fez. Quanto tempo? Então, presidente, direito de resposta. Deputado Kim, Vossa Excelência tem 1 minuto. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, eu usei 50 mil reais de cota parlamentar para contratar um estudo da FIP, a FIP da USP. Por gentileza, o deputado está com o uso da palavra, vamos respeitar. Não, se vocês acham que os pesquisadores, os professores da USP são corruptos e embolsaram esse dinheiro... Pois não, deputado. Foi um estudo encomendado, Eu vou pedir para restabelecer o tempo do deputado 15. Foi um estudo sobre licenciamento ambiental encomendado para a FIP. Então, assim, eu não tenho absoluta clareza e tranquilidade de falar sobre esse assunto. Deputado? E o né, dinheiro com cota vivo? parlamentar. Esse é o primeiro ponto. Dinheiro vivo? Segundo ponto. Não sou eu, presidente, não sou eu que fiz voto para salvar quem admitiu ter desviado dinheiro público do salário de assessor. Terceiro ponto. Também nunca fui detido pela polícia, nem defendi presidente da República preso por corrupção. Obrigado. Agradeço, deputado. Peço a abrir a votação. Que ódio. Abre a votação! Sim, 13 votos favoráveis ao parecer do relator, 5 votos contrários ao parecer do relator, 0 abstenção. 13 mais 5 é 18, né, presidente? O que está acontecendo ali? Não tem abstenção nenhuma. Tá errado. O presidente não vota. 13 votos é sacanagem. Declara aprovado o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Glauber Braga, do Partido Pessoal no Rio de Janeiro. Referente à apresentação de outro partido, conforme a repartição de cisão parlamentar. Concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, com efeito suspensivo no prazo de 5 dias úteis, a contar da data de publicação no Diário da Câmara dos Deputados da decisão desse Conselho, contra quaisquer atos do Conselho de Ética ou de seus membros que tenham contrariado norma condicional, regimental ou do Código de Ética. Hipótese na qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando para tanto prazo de 5 dias úteis. Comunico ao deputado Glauber e aos seus advogados a decisão do Conselho de Ética. Ata, em conformidade com o artigo 5º, parágrafo único do ato da mesa 123/2003, que regulamenta a resolução 14, está dispensada a leitura em votação a ata dessa reunião do Conselho de Ética, realizada dia 9 de abril. Os deputados que aprovam, aprova requerida ata, permanece como se encontra. Aprovada a ata da reunião do Conselho de Ética, realizada em 9 de abril. Agradeço a presença dos senhores parlamentares e demais parlamentares. Está encerrado.